Boa galera, Ricardo Sampaio na área, seja bem-vindo ao Vencendo Concursos. E nós vamos fazer esse pequeno vídeo aqui para fazer uma análise do edital do concurso da Câmara de Santos. Exatamente, o concurso da Câmara de Santos. Especificamente o edital de matemática, né? O colega aí já fez do edital completo, e aí nós vamos ver o que o edital vai cobrar de matemática, principalmente para os cargos de auxiliar legislativo e assistente legislativo, tá? Especificamente esses cargos. Então vamos ver, antes de entrar no edital, vamos ver algumas coisas aqui a respeito antes de entrar no conteúdo, vamos ver alguns assuntos a respeito do edital, tá? Então os cargos que nós vamos comentar, como eu já disse, é auxiliar legislativo, onde nós temos aqui 4 vagas, e assistente legislativo, 8 vagas. Primeiro comentário que eu gostaria de fazer em relação às vagas. O professor Cristiano fala, e eu falo também. O número de vagas é uma expectativa de direito, é o que eles pretendem contratar inicialmente. Pode ser que chame além desse número. Então, eles podem trabalhar com essa perspectiva, né, de chamarem além deste número. Então, o que eles pedem é um ensino médio completo, tanto para um quanto para outro. A taxa de inscrição é de R$ 45,00 e o salário do auxiliar legislativo é de R$ 2.653 e do assistente R$ 3.495 por 40 horas semanais. Ok? Um outro detalhe importante que eu gostaria de citar aqui é que o horário da prova desses dois cargos serão em horários diferentes. Exatamente, serão em horários diferentes, o que permite que você faça 2 provas. Então você tem chance dobrada aí. Então, ó, o auxiliar legislativo vai ser no período da manhã, a previsão é que seja dia 26/4, e o assistente legislativo no período da tarde, tá? Isso faz com que você tenha uma oportunidade dobrada, você pode fazer as 2 provas. Já que ambos pedem o ensino médio, você tem mais chances de ser aprovado em uma delas, ok? A respeito do conteúdo, tanto auxiliar como assistente legislativo terão 8 questões de português, de língua portuguesa, 8 questões de matemática, 4 de atualidades, 4 de noções de informática e 36 de conhecimento específico. Então, para a nossa disciplina aqui, o que interessa são essas 8 questões aqui de matemática. 8 questões de matemática. E aí eu vou falar. A matemática, ela é uma disciplina que, regra geral, o pessoal já tem dificuldade. Então, se você se preparar, acertar as 8 questões de matemática, gabaritar a matemática, você já tem uma oportunidade, uma chance melhor em relação àqueles que estão disputando por você essa vaga, tá? Então não precisa se assustar, nós vamos sempre postar dicas, postar situações aqui que podem cair na sua prova, e além disso, você pode adquirir o curso conosco aí, Vencendo Concursos, professores qualificados, e aí você pode se preparar cada vez mais, né? E não se preocupa, concurso você vai fazendo até passar e essa vaga vai ser sua, com certeza. Então, o que é pedido aqui no edital de matemática? Então, tá aqui, resolução em situações, problemas, números inteiros, operações. Eu vou falar mais especificamente de cada um deles, tá? Aqui logo no próximo slide. Então, vamos lá. Então, ele coloca resolução de situações, problemas. Então, aqui, nesse caso aqui, são problemas do cotidiano. Onde eles vão cobrar o que dentro dessas situações problemas? Vão cobrar exatamente o que ele pede aqui no segundo, operações. Então, quando ele fala na resolução de situações problemas, ele quer saber se você sabe somar, se você sabe subtrair, se sabe dividir e se sabe multiplicar. É isso que a banca vai querer avaliar aqui dentro dessas resoluções de situações problemas. Só que aqui vem contextualizado. Então não vem falando, quanto é 20 mais 30. Mas vai contar lá uma historinha bonitinha para que você induza o que você tem que fazer. Tá? Quando a banca fala números inteiros, está falando dos números positivos e dos números negativos.
Então, tanto fala dos números positivos como dos números negativos. E aqui ele está falando dos números que não têm casas decimais, são os números inteiros, o -2, o 3, o 5 e assim sucessivamente. Dentro dos números inteiros, as propriedades dos números inteiros, os múltiplos e os divisores. Tá? Quando ele pede múltiplos e divisores, existe grande possibilidade de ser cobrado em sua prova o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e o MDC, máximo divisor comum. No próximo item ele fala dos números racionais. Tá? Os números racionais são aqueles números que nós escrevemos em forma de fração. Todo número que eu consigo escrever em forma de fração é o número racional. E aqui ele fala as operações com o número racional, então volta para a ideia de somar, subtrair, dividir e multiplicar. Agora, tanto frações como números decimais, que são racionais, e as propriedades. Próximo item, deixa eu limpar aqui um pouquinho. Próximo item, grandezas. Números e grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Fala em razão e proporção. Divisão proporcional. Regra de 3 simples. E regra de 3 composta. Tá? É a ideia de proporcionalidade. Tá? Muito comum cair em concurso. E nós vamos dar dicas. Né? Vira e mexe, eu vou lançar um vídeo aí com uma dica importante para você ficar afiado para essa prova. Tá? Também vai cobrar porcentagem, tá? A questão de porcentagem e juros simples. Sistema de medidas legais, aqui eu estou falando de medidas de comprimento. Que é o metro. Medidas de massa, que é a grama. Medidas de capacidade, que é o litro. Então são assuntos que podem ser cobrados dentro desse tema, sistema de medidas legais. E por fim, conceitos básicos de geometria, ele especifica o cálculo de área. Quando eu falo cálculo de área, estou falando de figuras planas como quadrado, retângulo, o trapézio, o triângulo, e cálculo de volume. E aí eu estou falando de figuras espaciais, como por exemplo o cubo. Ok? Então são esses os assuntos que cairão na prova. Não é muita coisa, não é tão difícil, dá para até o dia da prova, que temos um bom tempo aí até dia 26, né, que é o dia da prova, você matar todos esses assuntos, resolver vários exercícios e vai estar preparado tranquilo para essa prova. Para não ficar só nas minhas palavras, só na análise de edital, vamos ver algumas questões que essa banca já cobrou em concursos anteriores. Tá? Então eu peguei aqui uma questão do concurso de 2016, analista técnico legislativo, a Câmara de Santana de Parnaíba. Qual é o assunto que está sendo cobrado aqui? Ó? Números e grandezas diretamente e inversamente proporcional, razão e proporção, divisão proporcional, regra de 3 simples e regra de 3 composta. Claro, não está falando, não é tudo isso, mas está dentro desse tema, desse grande tema, ok? Vamos ler a questão? Preocupado em cumprir o prazo de um contrato importante, um empresário superdimensionou seus quadros de funcionário. Então ele está falando que o empresário estava preocupado em cumprir lá determinado trabalho, então ele contratou muita gente, ele superdimensionou. No entanto, após 50% do prazo estabelecido, ele já tinha feito 85% da obra. Tá? Então, na metade do prazo, 85% da obra. Como não havia premiação para a entrega antes do prazo, tá? Então, se ele entregasse antes do prazo não ia fazer diferença nenhuma, o empresário ele vai decidir cortar parte dos funcionários para terminar a obra exatamente no prazo. Sabendo que a velocidade da obra é proporcional, veja bem, como está dentro de proporcionalidade, proporção, ó. Proporcional à quantidade de funcionários, o percentual de funcionários a ser demitido ou realocado em outras obras estará numa faixa. Veja bem, o que eu vou fazer aqui é uma regrinha de 3 simples. Tenho aqui a porcentagem de obra e a porcentagem de funcionários. Vamos lá. Se 85% da obra
eu precisei de 100% dos funcionários. Quanto falta para concluir a obra? 15%? 15% da obra, eu vou precisar de quantos por cento dos funcionários? Observa? Então eu fiz aqui uma regrinha de 3. Se para 85% da obra eu preciso de 100% dos funcionários, 15% que falta, eu preciso de quantos por cento dos funcionários? Se eu tenho menos obra para concluir, eu vou precisar de menos funcionário. Então essa regra de 3, ela é diretamente proporcional. Então eu vou multiplicar aqui em x. Então fica 85x é igual a 15 vezes 100. 85x é igual a 1.500. X é igual a 1.500 dividido por 85. Se eu for dividir 1.500 por 85, não vai dar uma divisão exata. Vamos tentar fazer aqui. Ó, dá uma vez. Então eu vou ter que tirar 85 daqui. Então dá 90, 100, 65. 65 sobrou. Abaixou 0. Quantas vezes 85 cabe dentro dos 650? Ah, eu acho que cabe 7 vezes. Vamos ver aqui quanto que é. 85 vezes 7. 7 vezes 5 dá 35, foi 3. 7 vezes 8 dá 28, 56, 57, 58, 59. 595, ó. Não cabe mais. Então aqui 7. Tira aqui 595, fica 55. 55 é menor, vou acrescentar 0, 550, quantas vezes cabe aqui dentro de 85? Eu sei que cabe 6 vezes aproximadamente. Então aqui eu tenho um aproximado, 17,6. Então, ele vai precisar de aproximadamente 18% dos funcionários. Se ele vai precisar de aproximadamente 18% dos funcionários, ele vai demitir quanto? Para 20, né, 82% dos funcionários serão demitidos. Então, a minha resposta está aqui, C, entre 70% e 89%. São 82%. Observe que eu utilizei uma regra de 3 simples para chegar a essa resolução. Ok? Beleza. Vamos avançar aqui. Uma prova de 2012, também dessa banca, Instituto Mais. Observe uma coisa, essa banca normalmente tem 4 alternativas. Tá? Então ela fala assim, o comprimento de um retângulo é igual ao dobro de sua largura. E a sua área é igual a 450 centímetros quadrados. Quais são os valores em centímetros do comprimento e da largura desse retângulo? Então vamos pensar assim, ó, eu tenho um retângulo em que o comprimento é o dobro da largura. Tá? Então eu já posso tentar pensar que aqui a primeira é comprimento e a segunda é largura. Se o comprimento é o dobro da largura, 20 é o dobro de 25 é o dobro de 20? Não, então eu já posso eliminar essa alternativa. 15 é o dobro de 30? Opa, 15 é o dobro de 30. Então aqui eu vou deixar. 25 e 20? Não. E 15 e 30 é o dobro também. Por enquanto eu vou deixar. Tá? A área é 450. Então aqui eu vou supor que aqui seja 30 e aqui seja 15. Para confirmar se esses dados são os que eu preciso multiplicar, que a área do retângulo é base vezes a altura. Se eu multiplicar aqui, 3 e 5, 15 foi 1, 3 com 1, 4, 450. Ok. Agora eu tenho tanto a opção 30 e 15 como 15 e 30. O que eu tenho que me atentar nessa questão? Ele quer primeiro o comprimento, depois a largura. E quem é maior, o comprimento ou a largura? O comprimento é igual ao dobro. O comprimento é o dobro. Então, se o comprimento é o dobro, a alternativa que eu estou buscando aqui é a alternativa B. Lembrando que essa questão está dentro de conceitos básicos de geometria. Ok? Vamos para mais uma questão aqui. Uma geladeira é vendida por 3.500 e pode ser vendida com a entrada de R$500 e em mais 3 parcelas mensais com juros simples de 10% ao mês. O montante a ser despendido nessa hipótese de venda parcelada estará numa faixa. Primeira coisa, o quanto eu vou parcelar? Tá, eu vou parcelar os 3.500, que é o preço da geladeira, menos os 500 que eu já paguei. Então, a minha parte que eu vou parcelar é de R$3.000. Como que eu calculo os juros, que é o tema aqui? Ó, esqueci de mudar aqui, ó. Aqui é questão de juros. Ok?
Como que eu vou parcelar aqui? Juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros que eu tenho é 3.000 vezes 10%. Eu tenho que transformar isso para decimal. É 0,1. É pegar o 10 e dividir por 100, dá 0,1. Então, minha taxa é de 0,1 durante 3 meses. Então, eu vou fazer 3.000 vezes 0,1 vezes 3. 3.000 vezes 0,1 vai dar 3.000. Uma casa depois da vírgula vai dar R$300. Vezes 3, então meu juro é de R$900. Como eu tinha pago, eu parcelei 3.000, eu vou pagar 3.000 mais R$900, R$3.900. Então, R$3.900 vai estar na minha alternativa B, entre R$3.900 e R$4.200. Beleza? Valeu! Espero que você tenha gostado aí dessas dicas que nós utilizamos aqui. Uma boa sorte para você. Não deixe de se inscrever no concurso e vem com a gente, porque aqui você vence. Valeu!